Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso bate-papo jovem. É prazer, para quem não me conhece, meu nome é Isabela. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Israel Eduardo, participo do grupo de oração Jesus Fonte de Água Viva. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samuel Oliveira, faço parte do grupo Jesus Fonte de Água Viva. Estamos aí para iniciar mais um bate-papo jovem. Verdade. E o nosso tema de hoje é salvação, né? A nossa primeira live foi sobre o amor de Deus, com a Débora. Depois a nossa segunda live foi sobre o pecado, a gente fez com o Rogerinho da Gospa. E hoje vamos fazer com o nosso querido, né, pároco, Padre Marcos, né? Daqui a pouco ele vai entrando aí, tá bom? E é isso, estamos muito ansiosos. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luciene. Marianira. Márcia Rodrigues. Ei, padre, o senhor já entrou, padre, que é a nossa live. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Amanda. Amanda, tudo bem? Ei, Juju, que bom que você veio de novo, Ju. Ei, Guto, Dudinha, que é a Dudinha. Boa tarde, Guto. Boa tarde. Isso aí, gente. Gente, vai compartilhando aí a nossa live, viu? Compartilha a nossa live, manda pros amigos, né? Pros jovens, vai mandando o pessoal tudo. Ei, Fábio, Viana, boa tarde. Essa música tá tocando, ela chama Jovens de Calça Jeans. Ela é muito bonita, essa música. Então vamos... Ó, agora vamos chamar então o nosso convidado de hoje, Padre Marcos. A gente ficou muito feliz pelo sim do Padre Marcos. Nossa, é a melhor pessoa, né, que pode representar, né, nessa live de hoje. Melhor pessoa. É verdade. É um sacerdote, né, gente? Verdade. E além disso, de ser o próprio Padre Marcos mesmo, né? Ô, Padre, então eu vou chamar o senhor, tá bom? Vou convidar aqui, ó. Aqui, ó, tô juntando aqui já. Aqui, ó, Paróquia Santa Cruz. Isso. Ah, não foi, não? Ai, não, não foi aqui, né? Viu, Márcia? A Márcia, gente, ela tá ajudando o Padre Marcos, tá bom? Pra gente poder conseguir gravar essa live. Então, obrigadão, Márcia. Aí, deixa mais baixo. Ei, Márcia. Boa tarde. Elisângela. Ixi, aí, abaixa um pouquinho. Essa luz aí, ó. Não, deixa eu até sair agora. Já mandei o convite aí, Márcia. Ixi, mas eu acho melhor vir. Não, pai. Achei que seja luz, na verdade. Deixa eu ver. Não, parece melhor. Mas é porque tá dando sombra aqui. Não abaixa. Já mandei o convite, aí tá aguardando. Tá aguardando. Não vai. Vai, tá aguardando aqui, gente. Já mandei o convite, agora é só entrar. Aí, ó, deu certo. Ei! Boa tarde. Pedi, você vai... Aqui, ó. Aumentou tudo, será? Aumentou? Isso. Deixa eu ver. Tá nos ouvindo, Fábio? Direito? Hein? Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim! Estou ouvindo Né? vocês. Boa tarde, Padre. Sua bênção. Boa tarde. Deus abençoe. Amém! Que bom que o senhor veio aqui falar um pouco para nós sobre salvação. Aceitou o convite? Para mim é um prazer. Muito obrigado pelo convite. De nada, que isso. É uma honra receber o senhor. Muito obrigada. Vamos começando? Vamos começar. Então, na live anterior, né, a gente falou, né, sobre o pecado e as suas consequências. E hoje a gente veio falar sobre a salvação. E aí, né, como a gente bem sabe, Deus quis, né, serviço de Maria, né, para se encarnar. Então, e assim, a gente se pergunta assim, nossa, mas por que Deus quis vir em forma de homem, né? Por que nesse formato de homem? E aí vem essa pergunta, a primeira coisa que vem na nossa mente é isso, né? Vamos começar com uma oração primeiro? Vamos sim. Claro.
Em nome do Pai, Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações os de corações dos vossos e fiéis, assim inimigos o fogo do vosso amor. Enviai, enviai Senhor, o vosso Espírito, e e tudo tudo será será criado. E renovareis a face. Oremos, ó Deus que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre de sua salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que Nosso estais que no estais céu, no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem sempre. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. nos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos voltar. Faça a pergunta de novo. Deixa eu comentando. Então, né, padre? É o que eu estava falando, é que Deus quis, né, servir-se de Maria para se encarnar, né? Então, a gente se pergunta, né, por que Deus quis vir ao mundo, né, em forma de homem, né, de carne? Então vamos lá. Primeiro vamos tentar lembrar os textos bíblicos que falam sobre isso. Vocês lembram de algum texto na Bíblia que fala sobre Deus vir em forma de homem? Assim, sim, é um trecho que fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está onde? Qual livro? Nossa, acho que em João? Acho que é em João. Evangelho de João. João. Evangelho de João. Mas se a gente for lá no Antigo Testamento, já tem um texto que vai começar a nos preparar para isso. Lá no profeta Isaías. Tá, acho que eu até vi aqui, ó. Não. Você separou hoje. Eu esqueci onde eu deixo. Profeta Isaías. É o próprio Jesus falando no templo lá. Cadê? Ó, que eu tinha... que eu não Mas alguns- acho. Talvez alguém que esteja nos ouvindo vai saber, mas não pode falar, né? Eles não podem falar Pode com a gente, tirar, né? né? Só pode digitar. Tá. Então vamos lembrar. Vamos começar do começo, então. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? Em que o ser humano era imagem e semelhança de Deus? O ser humano tinha a forma de Deus? Não. Então, como que é imagem e semelhança? Vixe, essa é detonado. Imagem na capacidade de amar e uso da liberdade. Duas coisas que Deus nos deu quando Ele nos criou: capacidade de amar e usar a liberdade, que Santo Agostinho chama de livre-arbítrio. E o homem viveu essa imagem e semelhança que foi criado? O homem foi fiel a isso? Não, ele foi fiel. Ele desobedeceu, ele pecou. Então ele perdeu essa semelhança, perdeu essa imagem. Ele rompeu a amizade com Deus. Então todo o Antigo Testamento é Deus procurando o ser humano, procurando o homem e o preparando para
uma nova amizade. Aí a gente vai lá no profeta Isaías. Na época do profeta Isaías, o povo tinha sido escravo. Escravo lá na Babilônia. Sabe que o povo da Bíblia foi escravo 5 vezes. Vocês sabiam disso? Não. Qual que é a primeira escravidão? Do Egito. Hein? Do Egito? Do Egito. Primeira escravidão do Egito. Aí o povo foi escravo no Egito, Deus o libertou e o levou à terra prometida. Mas o povo pecou de novo e foi escravo dos assírios. Escravo dos assírios. Depois Deus libertou, eles foram escravos babilônios, com o rei Nabucodonosor. Depois Deus libertou, eles foram escravos dos gregos, lá no livro dos Macabeus. Deus libertou, eles foram escravos dos romanos, já no tempo de Jesus. Cada vez que Deus fazia uma aliança com o povo rompia. Então, essa aliança era para preparar essa vinda de Jesus. E na época do profeta Isaías, o povo estava escravo lá na Babilônia. O povo ficou 70 anos na Babilônia. Então o povo foi ficando desanimado e começaram a dizer assim: Deus nos abandonou. Deus se esqueceu de nós, porque nós pecamos. Para nós não tem mais salvação. Então vem o profeta Isaías para dizer: não, Deus não esqueceu de vocês. Como que Deus poderia esquecer de vocês? Vocês lembram de algum texto do profeta Isaías que fala sobre isso? Não, de cabeça não. Quando fala assim: o seu nome está gravado na palma da minha mão. Ah, sim. Tu és precioso para mim. Já ouviram esse texto muitas vezes, com certeza. Né? Eu troco reinos por ti. E aí, o profeta ainda não acreditou muito. Falou: não, mas você está falando isso aí, mas eu não acredito mais não, estou desanimado. Então, Deus falou assim: eu vou te dar um sinal. Está lá em Isaías 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. É mais do que uma visita, é mais do que uma revelação. É Deus está com a gente. E aí começa essa preparação mais próxima de Deus estar conosco. Ele promete um filho de uma virgem. De uma virgem. Sabe quanto tempo foi escrito antes de Nossa Senhora esse texto? Promessa? Nossa. 700 anos. Nossa! 700 anos antes de Maria. Então, o povo ficou com esse texto no coração. Deus vai nos visitar através de uma moça, de uma virgem. Ficaram 700 anos esperando. Toda vez aparecia uma mocinha, sabe? Essa, não é? Só que eles estavam olhando para o lugar errado. Porque o país de Jesus, ele é comprido assim, ele tem 3 estados. Ele tem a Galileia, que fica lá em cima, a Samaria no meio e a Judéia embaixo, onde fica Jerusalém. O povo ficou olhando para a Judéia. Olhando para a Judéia, que falou: ué, se vai vir um Salvador, só pode vir da parte mais importante, da parte mais religiosa, da parte escolhida, que é a Judéia, onde tem o templo. E ficaram olhando as moças ricas, esperando. Vai vir de uma família rica, de uma filha de um sacerdote, lá do templo, e ficaram esperando. Mas Deus deu uma rasteira no povo. O que Deus fez? Veio de família pobre. Mais simples. Escolheu uma menina lá do norte. Lá de cima. E escolheu Maria. Deus enganou, enrolou todo mundo. Né? Escolheu alguém lá da Galileia. Alguém que não estava nas listas de pessoas importantes. Alguém que provavelmente era lavadeira,
não sabia ler. Sabia que Maria não sabia ler? Não, Sabia que Maria não sabia ler. Mas ela tinha a Bíblia no coração. Ela ouvia todos os dias lá na sinagoga, e ela ia colhendo a palavra de Deus, e ela conhecia todo o Antigo Testamento no coração dela, só de ouvir. Vocês sabiam que a mulher não podia entrar lá na frente da sinagoga, né? Era só os homens. As mulheres ficavam atrás. E Maria ficava ouvindo. Depois a mãe de Maria também contava muita história do povo da Bíblia. Ela sentava ali no fogão a lenha e ficava contando para Nossa Senhora. Sabe o nome da mãe de Maria? Santa Ana E Joaquim. Santa Ana e Isso São mesmo, João. ficava contando. E aí Deus aparece de uma forma que ninguém esperava. Aparece de uma menina lá na Galileia, que era lavadeira. E quantos anos Maria tinha? 15, acho que era 13, 15. 13 anos. 14. 13. Provavelmente 14. Porque com 15 anos já estava casado. Escolheu Maria. Então Deus vem, ele se revela a nós, ele vem ser Deus conosco através dessa menina que disse o seu sim. Agora a pergunta é por quê? Deus poderia ter nos salvo de várias formas. Ele é todo poderoso. Ele poderia ter estralado os dedos e nos salvado. Ele poderia, não sei, só a vontade, o pensamento dele poderia ter nos salvo. Mas ele escolheu estar entre nós. Ser um de nós. Né? Tem um texto também do Novo Testamento que fala que Deus quis ser um de nós. Está na carta de São Paulo aos Filipenses. Alguém lembra desse texto? Talvez alguém que esteja nos ouvindo vai lembrar. Diz o seguinte: sendo de condição divina, o Senhor se despojou da sua divindade, assumiu a nossa humanidade, sendo obediente até a morte e morte de cruz, para que todo aquele que nele crê seja salvo, para que todo joelho no céu e na terra se dobre diante dele. Então Deus escolheu despojar-se, aniquilar-se da sua divindade e ser um de nós. E aí tem um santo, Santo Atanásio, um santo lá do século IV, que é bispo e doutor da igreja. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: tudo aquilo que foi assumido foi salvo. Então, para nos salvar, ele quis assumir, ele quis fazer junto. Significa, ele poderia nos salvar com um piscar de olhos, mas ele quis fazer com a gente. Existem duas formas de você ensinar uma pessoa. Ele ficar falando, faça isso, faça aquilo. E outra forma é você fazer junto. Fazer junto. A melhor forma de você ensinar alguém a nadar é nadar junto. Andar de bicicleta é andar junto. Ensinar a lavar louça é lavar louça junto. E Deus, nessa pedagogia de amor, ele resolve fazer junto com a gente. Ele quis ser um de nós. E aí que vem o mistério da nossa salvação. Porque ele se despojou da divindade dele. Quando ele assume a nossa humanidade, ele continua sendo Deus, mas ele não usa os seus atributos divinos. Aí tem um texto da Carta aos Hebreus que fala isso. Alguém lembra do texto da Carta aos Hebreus? Eu coloquei. Eu marquei. Ele foi igual a nós em tudo. Menos no pecado. Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Significa, tudo aquilo que ele assumiu da nossa humanidade, ele nos salvou. Por quê? Assumindo a humanidade, ele usou também do livre-arbítrio dele para fazer diferente. Então, imagina, nós poderíamos ser salvos com um piscar de olhos e nós somos salvos pela pedagogia divina, que é estar junto, fazer junto, fazer de forma diferente. Né? Ele fez tudo que a gente fazia de forma diferente. E ele sentiu tudo aquilo que a gente sentia. Sentiu fome,
sentiu sede, sentiu medo, sentiu frio, ficou gripado, ficou com raiva lá no dia. Ele viu o pessoal lá no templo e saiu com chicote. Ele sentiu tudo. Foi abandonado. Não tem ninguém mais que sofreu do que Jesus. Só não pecou. Ele só não pecou. Mas ele teve que usar o livre-arbítrio. É só a gente lembrar quando ele estava lá no deserto, nos 40 dias de jejum. O que aconteceu? Ele foi tentado, né, várias vezes. 3 vezes, né? E por uma coisa que ele estava precisando, né, que era alimento, assim. Então, mesmo sendo uma coisa que é tão necessária ali para ele, ele não se deixou, né, levar. Ele foi logo, né, no ponto fraco de Jesus. Então, ali mostra a humanidade do nosso Deus. Ele foi tentado. Deus não é tentado. Deus não cai em tentação. Mas na humanidade que ele assumiu, ele caiu em tentação. Ele teve que exercer o livre-arbítrio. Com fome, se você me adorar aqui, faça com essa pedra se transforme em pão. Se você acredita, joga aqui de cima, né? E fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele assumiu tudo e que a gente vive para nos salvar. Por isso que ele quis assumir um corpo humano para, na pedagogia do amor divino, nos salvar. E é isso que é bonito na nossa fé. Nenhuma religião tem isso. Se você pesquisar todas as religiões ao redor do mundo, muçulmanos, hindus, aquelas religiões lá da China, nenhuma tem o que a gente tem. Um Deus próximo, um Deus conosco, um Deus que se torna um de nós. Tanto é que eles não entendem como que Deus pode ser humano. É o mistério da encarnação. Ele se torna humano. Não, perfeito. Falou não, perfeito. Verdade. Muito bom. E tudo isso por amor, né? Por esse imenso amor. Tudo isso que ele fez, é tudo por amor a nós, né? Somente por amor. Isso mesmo. Perfeito. E aí nisso, né, nos vem a pergunta, como que a gente, né, jovens, né, diante de todo esse amor, como que a gente tem correspondido, né? Como que a gente tem correspondido a esse amor de Deus, né? A gente tem mandado o seu próprio filho para poder, né, morrer aqui, viver aqui como homem, né, exceto pelo pecado, e ainda ressuscitar. Então, como que a gente, né, tem correspondido a isso? Aí que é a questão, né? Como corresponder ao amor de Deus? Quando a gente se dá conta do amor de Deus na nossa vida, tudo aquilo que ele fez, a gente tem que ter uma mudança, uma conversão, uma mudança de atitude. É a busca da santidade. Hoje eu falei na homilia, não sei se vocês leram, ouviram, dos santos. Hoje eu falei de Santo Inácio de Loyola. Aposto que vocês nem leram a homilia que eu mandei para vocês, né? Não, eu leio de noite, antes de dormir. Você lê de noite. Então, Vamos começar agora. eu leio de noite. Santo Inácio de Loyola, ele viveu lá no século XVI. Ele era da Espanha, ele era soldado. Então o sonho dele era as guerras, eram as batalhas, as vitórias, né? Ia para a guerra, ficava 6 meses. E ele foi ferido. Uma bala de canhão pegou a coxa dele e ele ficou quase 1 ano parado. E foi para o hospital. E lá não tinha nada para fazer. Lá não tinha, ele estava sem Wi-Fi. O que eu vou fazer aqui? Não tem internet, não tem nada. E ele gostava de livros de cavalaria. Tinha muitos livros de cavalaria na época, tipo esses filmes de Bang Bang, filme policial que tem na televisão. E não tinha nenhum livro de cavalaria. Aí alguém falou, eu tenho esse livro aqui da vida de Jesus e da vida dos santos. Aí ele falou, bom, não estou fazendo nada, eu vou ler. E começou a ler. E cada vez que ele lia, o coração dele mexia. Ele sentia algo no coração, ele ficava tocado. E então ele ficou assim, apaixonado. Apaixonado por Jesus, pelos santos. E falou, eu quero viver isso aí. Eu quero ver isso aí. Então ele tomou a decisão de, quando sarasse, ele ia sair do exército, né, da vida militar, ia ser um soldado de Jesus. E foi isso que ele fez. Ele deixou tudo e foi seguir Jesus. E ele
assumiu como lema da vida dele: tudo para a maior glória de Deus. Tudo que ele fazia, ele dizia, para a maior glória de Deus. Então, ele tirou o pecado da vida dele. Ele sabia que o pecado não ia glorificar a Deus. Ele quis só glorificar a Deus. E esse santo foi tão importante para nós que ele ajudou a salvar a igreja do protestantismo. Porque ele surgiu na época da Reforma Luterana do século XVI, 1500 e pouco. Imagina que a igreja estava confusa, perdida, e veio a Reforma Protestante e não sabia muito o que fazer, e surge Santo Inácio de Loyola. Aliás, todas as vezes que a igreja passa por alguma crise, todas as vezes que a igreja passa por um momento difícil, que a igreja perde o rumo, em que os papas se perdem, Deus manda um santo. Quem salvou a igreja não foram os papas. Quem salvou a igreja foram os santos, um exemplo de vida deles. Então, esse homem ajudou a criar uma nova espiritualidade, né, e ajudou a salvar a igreja. E a maioria dos santos foi assim. Experimentou o amor de Deus, entendeu tanto que Deus nos ama que se fez um de nós para morrer na cruz e mudou de vida. E a pergunta é, e o jovem? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Sabem que há 2 anos atrás houve um sínodo da juventude lá em Roma. Um encontro de 2 meses só para falar sobre a evangelização da juventude. E aí o Papa, ele escreveu umas coisas bonitas sobre isso. E eu já fiz uma síntese, depois eu vou mandar para vocês. O Papa fala aqui da experiência do apaixonamento. O jovem tem que fazer uma experiência de se apaixonar por Jesus. Se ele não se apaixonar por Jesus, ele vai se apaixonar pela droga, pela violência, pelo sexo sem compromisso, por tudo aquilo mais. Então, é um processo de apaixonamento. Eu vou ler aqui algumas coisas que ele diz para nos ajudar. O Papa fala assim: é preciso apresentar aos jovens uma história de amor. Não uma história de amor das novelas, onde parece que está tudo certinho, ou dos filmes onde tudo acaba bem, mas uma história de amor com Jesus. Convencer o jovem disso. Ele diz, quem aceita essa proposta encontra paz e alegria. Ele é apaixonado por nós. Jesus é apaixonado por nós. Mas ele quer que nos apaixonemos por ele. Aí ele fala o seguinte, qualquer outra solução é frágil e passageira. O jovem fala, não, mas eu estou bem, eu tenho um corpo bonito, eu estou malhando na academia, eu tenho roupas bonitas, roupas de marca, eu tenho namorado, namorada. Aí o Papa fala, isso é frágil e passageiro. Não que isso não seja importante, mas isso sozinho pode ajudar a cair no vazio. Aí ele fala assim, apaixonem-se por esta liberdade. A liberdade que Jesus oferece. E a liberdade que Jesus oferece não é a liberdade do mundo. A liberdade não é, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não. A pessoa livre não é a pessoa que faz o que quer. A pessoa livre é aquela que faz o que Jesus quer. Se você faz o que quer, você não é livre, você é escravo. Porque, como diz São Paulo na Carta aos Romanos, você é escravo do pecado. Quem faz o que quer é escravo do pecado. Quem faz o que Jesus quer é livre. Você é livre para escolher Jesus. Se você não escolhe Jesus, você já está jogando fora a sua liberdade. Esse conceito de liberdade, e liberdade é fazer o que a gente quer, é errado. Liberdade é fazer aquilo que agrada a Deus, para a maior glória de Deus. E o Papa continua. Essa experiência de amor e de liberdade vai sustentar a sua vida. Apaixone-se, porque nada importa mais do que amar Jesus. O Papa é muito ousado a dizer isso, a propor aos jovens isso.
Por quê? O jovem ele está numa fase de transição. Mas tudo aquilo que o jovem escolhe, é daqui 20, 30 anos que vem a resposta. Se o jovem faz escolhas boas nessa idade, daqui a 20, 30 anos ele colhe coisas boas. Se o jovem escolhe coisas menos boas, ele vai colher coisas menos boas daqui a 30 anos. Isso significa, na área do trabalho, se o jovem não estuda, não faz concurso, não pensa no futuro, daqui a 30 anos vai ver o resultado. Se o jovem não se prepara para o casamento, não tem um namoro santo, daqui a 30 anos também vai colher isso. Então o Papa fala, apaixone-se por Jesus e nada mais pode importar. Ele é o nosso melhor amigo. Mas para eu não ficar falando do tema, vamos fazendo as perguntas que a gente vai voltando a esse tema da santidade. Talvez a contribuição de vocês ajude. Tá bom, tranquilo. E aí, padre, no comecinho da live, o senhor, né, nos falou um pouquinho, né, sobre Jesus. Então, assim, que pontos, né, da personalidade de Jesus que mais toca o senhor? Tipo assim, que, nesse sentido, assim, sabe, de quanto que Jesus foi obediente a Deus. Entendeu? Porque no começo da live você falou que ele foi muito obediente, que ele fez diferente e tal. Então, quais pontos da personalidade, assim, de Jesus que chamam mais a atenção do senhor, assim? Um dos pontos que me chama a atenção em Jesus é que ele não gostava de aparecer. Verdade. Você sabe que nós que estamos na frente da igreja, nós muitas vezes, inconscientemente, temos uma vontade de aparecer, né? De nos projetarmos. Se a gente não tomar conta da nossa vaidade, no fundo, a gente vai querer tirar a casquinha daquele carro que eu tenho, daquilo que eu faço, para me projetar, para aparecer. A vaidade é um perigo na igreja, principalmente para quem prega, e para quem canta, e para quem celebra a missa. O maior pecado do padre é a vaidade. Ele é visto por todo mundo, ele é cumprimentado, o que ele fala as pessoas olham. E Jesus não tinha vaidade. Ele não queria aparecer. Quando eles queriam, né, ele fugia. Primeiro que ele ficou 30 anos na vida escondida de Nazaré. E o que Jesus fez em Nazaré? Era carpinteiro. Ajudava o pai dele, São José. Ficou 30 anos. Só depois de 30 anos, se preparando, ele começa a vida pública dele. O segundo ponto da personalidade de Jesus é a compaixão, né? Essa capacidade de sentir junto, de sofrer com o outro. Então, quando Jesus via uma pessoa sofrendo, via o leproso, o cego, o paralítico, ele ficava com o coração compassivo, ele sentia junto. E ele acolhia, ele levantava. Ele tinha uma capacidade de estar no lugar do outro. E aí é o maior desafio para nós também. Aprender de Jesus a nos colocarmos no lugar do outro. Jesus não tinha pena do leproso, não tinha pena do paralítico. Porque pena é um sentimento importante. Você vê uma pessoa sofrendo, você tem pena dela. Não. Jesus é o contrário. Nessa perspectiva, nessa pedagogia divina, a pedagogia de Deus não é de pena, é de compaixão, é de se colocar no lugar do outro, é sentir junto. É muito mais difícil do que sentir pena. A mãe sente compaixão quando o filho está doente, mas ela sente para o filho dela. Ela não sente para o filho da outra. E Deus sente compaixão por todos nós. Jesus é essa expressão da compaixão, do rosto compassivo de Deus. Então, esses dois aspectos da vida oculta, de não querer aparecer, e da compaixão me chamam a atenção na vida de Jesus. Entendi, perfeito. E assim, a gente, né, atualmente a gente está vivendo um momento muito difícil, né, que é de ficar quarentena, não tá podendo frequentar a missa, grupo de oração. Então, assim, o que o senhor recomenda pra gente, o que a gente pode fazer de casa, assim, sabe, para poder ajudar outras pessoas, para poder tá mantendo também essa intimidade com Jesus? Vou voltar ao documento do Papa para os jovens, Sínodo dos Jovens. O Papa fala muito claramente da amizade. O Papa fala, o jovem
precisa de amizade. Um jovem que não tem amigo, um jovem triste. E aí ele fala duas coisas. Nós precisamos da amizade de Jesus, e essa nos sustenta, mas nós precisamos da amizade da igreja. Quando eu falo igreja, somos todos nós. Quando a gente se reúne no grupo de oração, é amizade. A gente está lá por Jesus, mas a gente faz amigos. Vocês sabem disso. Aquelas pessoas que ajudam mais de frente do grupo de oração é um grupo de amigos. Imagina que cada um fosse na igreja, fizesse o que tinha que fazer, voltasse para casa sem cumprimentar, sem rir, sem abraçar. Então, é amizade. Desenvolver a amizade. O Papa fala o seguinte, que um jovem sem amigos fica triste e se isola. E fica mais vulnerável às propostas do álcool e da droga. Mas quando a gente experimenta essa amizade, a gente está forte para tudo. E não quer dizer que por causa da pandemia, que a amizade tem que ser menor. Por exemplo, quando vocês fazem a live, é uma forma de fortalecer os laços de amizade. Né? É muito importante. Eu me lembro que quando eu mudei de vida, com 16 anos, vou até ver se eu acho ali, eu tenho assinado o dia em que eu aceitei Jesus. Se eu achar ali, deixa eu ver se está aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tinha 15 para 16 anos. E eu tinha tomado umas bombas, estava no primeiro ano. Oi, gente. E aí, no Réveillon de 79 para 80, eu saí com uma turma e fiz umas besteiras. Fiz umas besteiras. Ah, não está aqui. Eu acho depois e mando para vocês. Fiz umas besteiras e minha mãe ficou preocupada. Falou, nossa, meu filho está perdido. Está entrando para o mundo do álcool. Então, alguém me chamou para ir no grupo de jovens. Eu me lembro, o primeiro dia que eu fui no grupo de jovens, 17 de julho de 80. E eu entrei e fiquei olhando aqueles jovens alegres, brincando, se cumprimentando, moça cumprimentando o rapaz sem nenhum interesse a mais. Eu nunca tinha visto aquilo, porque eu não tinha amigos. Eu tinha colegas de turma. E o que me segurou no grupo, primeiro, foi a amizade. Logo fizeram um encontro numa chácara, eu lembro, e eu fui. E a partir daí, nunca mais eu saí. Porque eu vi que eu não tinha amigos. Na minha pré-adolescência, eu não tinha amigos. Tinha colegas de escola. E essa amizade é que me segurou. Então, eu digo, as melhores amizades que a gente faz é dentro da igreja. É verdade. As amizades mais maduras, mais puras, né? Tanto é que eu achava estranho, eu via todo mundo brincando, se abraçando, sem nenhum interesse a mais, só na amizade, eu não sabia o que era isso. Eu entendia que o rapaz ficava com o rapaz, moça com moça, o rapaz só se aproximava com algum fim diferente. E lá não. Então eu acredito que essa experiência que eu fiz, que vocês também devem ter feito, ela tem que continuar mesmo na pandemia. Quando a gente manda um zap para o outro, uma mensagem, quando a gente faz a live, quando a gente se lembra do aniversário do outro. É isso que faz com que as pessoas fiquem firmes. Além disso, a vida de oração, incentivar as pessoas na vida de oração, na leitura da palavra de Deus. Mas, principalmente, não perder as pessoas de vista. Principalmente aquelas pessoas mais frágeis, aqueles jovens mais frágeis que precisam do apoio de vocês. Aqueles que vocês percebem no grupo e precisam de vez em quando, oi, o que foi que você sumiu? Às vezes está muito problema na casa da pessoa. Então, vocês têm uma tarefa fundamental de segurar a família. O Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil, ele disse isso. A igreja é a nossa segunda família. O grupo de oração é a nossa segunda família. E a gente tem que se manter unidos. Então, vocês não podem deixar a peteca cair e tem que continuar esse trabalho. É verdade. É verdade. Nisso, né, um dos principais objetivos nossos fazendo essas lives
sabe, tá ajudando muitos jovens, porque a gente está vivendo uma realidade triste, difícil, né, complicada, e aí muitos jovens estão desenvolvendo, né, depressão, se isolando, crise de ansiedade. Então, a gente fazendo essas lives, a gente pode, né, conversar com os jovens, se aproximar, né, a nossa realidade com a realidade deles, que é a mesma, né? Isso mesmo. Então é isso. Isso mesmo. Deixa eu dar. Bom, tem mais uma pergunta aí? Não, Vamos ver, que o tempo já tá acabando aqui. Tá acabando já? Já falta 20 minutos, mas não, é porque 15. É, 15 minutinhos. Não, mas eu acho que Pode, dá tempo de fazer mais mas um. acho que não sei se Mas eu tem. tenho coisas para falar ainda. Calma. Hã? Então acho que pode ficar à vontade de Ô, falar. padre, pode ficar à vontade. As perguntas já acabaram aqui, mas pode falando, por favor. Estou à vontade. Eu queria que vocês lessem esse livro. O que está escrito? Dá para ler? Nossa, meu pai tem muitos outros. Por que ele quis ser sacerdote? Por que ele quis ser padre? Peraí. Catequé, né? É que eu tenho investido. Ele tá investindo a leitura, pai. O que é? Então não tem jeito, né? Não! Tá investido. Aí fica invertido, né? Por que o senhor quis ser padre? O meu pai. Fala do livro depois. Padre Márcio, Daniel, por que o senhor quis ser sacerdote? Por favor. E Eucaristia? Catequese, Eucaristia. Depois de eu explicar esse livro aqui, eu vou falar. Esse livro se chama Dete et Exultate. Que é o Dete et Exultate. Alegrai-vos e exultai-vos. Sobre o chamado à santidade. Sobre o chamado. É um livro, uma exortação que o Papa Francisco escreveu só sobre a santidade. Que isso? E ele fala, primeiro, da vida dos santos, né? Ele fala da vida dos santos. Ele fala que a santidade é o rosto mais belo da igreja. E a gente vai evangelizar, não tanto pelo que a gente vai falar. A gente vai evangelizar pelo nosso testemunho da santidade. As pessoas ficam encantadas com o testemunho de santidade. É isso que segura. E ele nos convida a viver a santidade. A viver a santidade. E aí ele lembra de uma pessoa que viu a santidade que foi jovem. Santa Teresinha do Menino Jesus. Você sabe com quantos anos que ela morreu? 24? 24. 24 ou 22? 24. Ela entrou no convento com 15 anos. Ela teve que pedir licença ao Papa para entrar no convento. E ficou 9 anos. Em 9 anos se santificou, foi beatificada, canonizada e se tornou doutora da igreja. Sabe que se tornar doutor da igreja é uma coisa muito... Não é para qualquer um, não. Todo doutor da igreja é santo, mas nem todo santo é doutor. Tanto é que temos milhares de santos e só 30 doutores. Santa Teresinha, essa menina, é doutora da igreja. Que isso? Sabe o que significa ser doutor da igreja? Não. Não, mas eu acho que é uma pessoa que estuda muito. Semelhante ao doutorado. Se quiser um doutorado. Acho que deve ser tipo Então não é o isso. caso de Santa Teresinha que ela não estudou. Ah, verdade. Própria verdade. Nossa, Alguém que viveu uma experiência tão forte de Deus que ajuda a acrescentar no tesouro da fé ou na doutrina algo importante, que contribui para que a gente possa viver a fé de uma forma diferente. Ela não estudou muito, não. Ela não estudou teologia. Ela só amou, rezou, procurou fazer o bem. E qual é a contribuição de Santa Teresinha? Santa Teresinha, a contribuição dela é a santidade nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Ela não fez muitas coisas. Ela ficou pensando, o que que Deus quer de mim? Quer que eu seja missionária na África? Quer que eu morra a Marte? Quer que eu faça isso? Aí um dia ela entendeu, não. Acho que Jesus não quer que eu faça muita coisa. Ele quer que eu seja santo fazendo as pequenas coisas. Só que Santa Teresinha era uma adolescente muito difícil, muito chatinha. Sabe aquele adolescente chato? Não era Santa Teresinha.
birrenta, mesmo dentro do convento. Implicava com tudo, e ela teve que fazer um processo de mudança. Ela implicava com a voz dos outros. Eu não gostava da voz de fulano, que a voz de fulano era muito assim, não gostava do jeito de ciclano. Na hora de rezar, a irmã que rezava do lado dela atrapalhava ela, via reclamando. Né? Aí ela conta que um dia ela estava lavando roupa, não tinha tanquinho naquela época, né? 1800 e pouco não tinha tanquinho. Ela estava lavando roupa no tanque, pega a roupa assim, bate, pá, assim que batia, né? E na hora que ela ia bater, vinha a irmã e pá, e voava sabão na cara dela. E ela ficava com a raiva dessa irmã. Ô, irmã chata, não vou lavar roupa quando essa irmã tiver aqui. Ia rezar. Aí, lá ela tinha um colóquio com Jesus e dizia, mas é aí que você tem que amar. Você tem que ter paciência com a irmã. A irmã é mais velha que você, né? Então ela foi aprendendo nessas coisas a amar. Aí ela falou, mesmo que a irmã jogue sabão na minha cara, eu vou amar essa irmã. Aí colocaram ela na enfermaria para tomar conta dos idosos. E chegando lá, tinha uma velhinha e tudo que ela fazia, a velhinha reclamava. A água estava fria, a água estava quente, a comida estava isso, a comida estava sem sal. Colocava defeito em tudo. Ela não suportava mais essa idosa. Era muito rabugenta. Aí lá ia ela reclamar com Jesus. Aí Jesus falou, mas é aí que você tem que se santificar. Então ela foi entendendo. Ela tinha que mudar o jeito dela, que ela era meio assim, uma personalidade difícil, e tinha que amar nas pequenas coisas. E depois ela disse que as experiências mais bonitas que ela fez na vida dela foi cuidar da idosa, foi lavar roupa. Tem uma frase dela que ela fala assim, eu não quero ser muita coisa. Eu quero ser o brinquedinho estragado de Jesus. Aquele brinquedinho que a criança estraga e deixa no canto da sala. Eu quero ser o brinquedinho esquecido. Eu não quero ser nada. Eu quero estar ali para quando Jesus me quiser. Então, uma menina que morreu aos 24 anos e morreu de... Como é que chama essa doença do pulmão? Tuberculose, numa época em que não tinha remédio para dor, que não tinha esses antibióticos, então a pessoa ia morrendo aos poucos, sem conseguir respirar. Essa menina se santificou. Aí a superiora dela falou que ela tinha que escrever a biografia dela. Então ela escreveu a vida dela, começando do dia da primeira comunhão. Chama História de uma Alma. Santa Teresinha, eu acho que é o melhor exemplo para o jovem viver a fé. Então, padre, esses minutinhos finais... Esses minutinhos finais aí, o senhor poderia falar pra gente, meu pai perguntou aí, ó, como é que o senhor decidiu que ia ser padre? Como foi essa decisão do senhor? Sua vocação? Na verdade, eu me tornei padre depois dos 40 anos. Eu fui ser padre velho. Com 22 anos, eu quis ser consagrado. Mas não queria ser padre, eu queria ser consagrado, igual na Canção Nova. E fui ser consagrado. Eu fui para a congregação dos Irmãos Maristas, que fazem voto de castidade, pobreza, obediência, e vai trabalhar nas obras sociais. Aí eu fui trabalhar lá no Rio Araguaia, na divisa com Mato Grosso, onde tinha os índios, uma tribo de índios que eu não me lembro, não sei se era Chavante, não lembro mais o nome dos índios. Acho que os índios aruanãs. E lá eu fui dar aula, não era só índio, mas tinha também os índios. E visitava a aldeia, ia fazer esse trabalho de caridade e ajudar na catequese. Fiquei um tempo lá. Depois vim, estudei, fiz faculdade, formei em História e fui trabalhar lá no Tocantins. Quando o estado de Goiás se dividiu, criou o estado do Tocantins, eu fui trabalhar lá como missionário e fiquei lá 7 anos. Depois fui trabalhar no Espírito Santo com crianças que ficam... crianças que cometem delitos e ficam presas até os 21 anos. Então fui trabalhar lá em Vitória, no centro de recuperação. Isso me ajudou a crescer muito. Depois fui trabalhar no Vale de Jequitinhonha. Sei. Muito difícil. Araçuaí. Lá em Araçuaí, lá sua terra lá. Lá como é que chama lá a terra da sua mãe? Lá em cima? Araçuaí. Caialzinho?
lá no Caialzinho. Isso. Baixa quente. Baixa Quente, Caialzinho, os fins do mundo lá. Havana crescendo. Lá é que eu decidi ser padre. Eu já estava com uns 40 anos, já tinha feito uma caminhada como consagrado. Então, conversei com o bispo de Araçuaí e decidi me tornar padre. Fiquei lá mais um tempo e fui mandado para uma paróquia também lá perto de Araçuaí, uma cidade chamada Medina. E nessa paróquia eu tinha 42 comunidades. Tomava conta de 42 comunidades. São 3. O primeiro padre lá foi um alemão, viu? Meu pai falando. Alemão, Schnock. Meu pai falando que o primeiro padre de lá foi um alemão. Alemão, aquele calor lá. Ele falou, velho. Missionário franciscano. Pode Então, eu continuar. fiquei lá 7 anos. Depois eu pedi o bispo para ficar um tempo em Belo Horizonte. Fui emprestado. Eu estou emprestado aqui. Eu fui emprestado por 2 anos para ajudar o padre Léo. Depois eles pediram mais 2 anos, 4 anos. Agora pediram mais 2 quando o padre Léo faleceu. Agora, terminar nesse ano, tem que ver o que eles vão fazer comigo. Se eu fico aqui, se eu não Vai fico. pedir mais 2 anos. Vai pedir mais 2 anos, né? De 2 passou para 6. Foi isso. Nossa senhora. Oi, gente. Lembrei de um outro santo. Pode falar. Não é santo, é um menino, Carlo Acutis. Já ouviu falar? Ah, ele é aquele santo youtuber que foi das mídias sociais? Ele não foi canonizado ainda não. Ele acho que ele é bem-aventurado. É um menino também que com 16, 17 anos começou a evangelizar pelos meios de comunicação. E levou muito jovem para a igreja. Ele morreu tem pouco tempo. Uhum. No livro Cristo Vive, tem a vida dele. Eu vou mandar para vocês depois. Falando sobre como que um jovem pode viver a santidade Ótimo. evangelizando pela internet. Ótimo. Vale a pena. Padre, fala. Pode falar. Fala aí. Não, então... Ô, padre, é porque tá acabando aqui. Aí vai encerrar a live. Falta 5 minutinhos para poder acabar e acaba automaticamente, né? Então, a gente queria que agradecer ao senhor, né, pelo sim do senhor. Aqui, o senhor tem mais coisa para poder falar? Porque a gente pode recomeçar, fazer uma outra live. Não, fica tranquila. Tá bom. Tá bom, então. Então tá bom, padre. Um abraço pro É que a senhor. gente gostaria de agradecer muito pelo sim do senhor. Muito bom essa conversa que a gente teve com o senhor. Ouvir isso do senhor foi muito bom. Nossa, perfeito. A gente gostou muito. Queria só uma bênção. Eu também gostei muito. Uma bênção. Tá bom? E que o Espero senhor que possa... quando acabar a pandemia a gente esteja mais próximo. Sim, Sim. com certeza. E agora a gente pede a bênção do senhor. Se eu posso dar a bênção para todos nós que estamos aqui assistindo. Coloca a cara do seu pai. Oi? Coloca a cara do seu pai aí atrás que eu quero dar a bênção para ele também. Ô, pai, vem cá. Pode vir aqui. Deixa eu ver. E também hoje é aniversário da Aninha, né? Filha do Fabinho. Ele é sua Ô, pai, vem cá. O padre quer ver o senhor. Na cadeira pode deixar aí. Parece que filha. eu Vai vem. falar, mas tá escondido. Vem cá também. Bênção, padre. Pessoa, ficou mais velho com essa barbicha, viu? Fazer o quê, né? O que Deus deu é essa, né? E barriga também. Mas é que o seguinte, quando o senhor falou de Araçuaí, eu fico imaginando o sofrimento, porque lá foi os franciscanos que chegaram lá primeiro. A cidade é muito antiga, né? Naquele lugar quente era padre alemão. O padre alemão, o sobrenome dele era Schnocker. Tem um nome lá na cidade lá. Mas eu agradeço muito o senhor, padre. Eu queria que o senhor, lembrando, no velório do meu pai em 2018, o senhor foi lá, né? Foi tanto no hospital, receber a confissão dele, e chegou, eu estou testemunhando. E o senhor chegou lá na enfermaria, perguntou, tem alguém católico aí? O povo levantou a mão, e o senhor saiu andando pela enfermaria, meio igual o padre Eustáquio, assim, sabe? E o pessoal foi pedir, o senhor dando a bênção de todo mundo com óleo. Eu fiquei muito feliz, senti muito orgulhoso da minha fé, da minha igreja, sabe?
daquela atitude do senhor. E no velório do meu pai, graças a Deus, assim, no meu coração, eu sou bem resolvido com a morte. Depois que eu escutei uma pregação do Padre Léo, que chama-se Reconciliai-vos com a vossa morte. Me esclareceu muito. E quando eu vivi isso com meu pai, foi muito tranquilo. Mas o senhor, no momento do velório lá, eu já fui em outros velórios e vi as pessoas às vezes, desesperadas, alguns brigando, alguns, né, pregando, falando sempre aquela mesma coisa. E o senhor convidou os familiares, né, que se aproximassem e que lembrassem das coisas boas, que lembrassem dos momentos bons, e aquilo que não fosse tão bom, deixasse de lado. E eu carreguei isso comigo, eu fiquei assim, poxa, quando uma pessoa às vezes me magoar, me maltratar, até mesmo dentro da igreja, que o senhor falou aqui na igreja, né? Nós somos a igreja, e infelizmente às vezes alguém me maltrata. Santa Teresinha sofreu isso, né? Ela conta na história de Minha Alma. Então, assim, ela sofria com ela mesma, ela sofria, às vezes tem outros santos que sofreram na perseguição. A gente, às vezes, na comunidade, a gente é meio que uma roseira, né? O espinho de um, espinho o outro. Mas eu quero testemunhar que eu não conhecia o senhor pessoalmente, conheci o senhor lá na Estrada da Baleia, e eu sou muito grato. Da idade da Isabela, Samuel, foi quando eu comecei a frequentar essa paróquia em Santa Cruz, através do grupo de oração de Luz Fonte de Água Viva. Eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Então, assim, e de lá para cá, no meio desse convívio, eu comecei a namorar com a Havana, e de lá os frutos estão aqui, sabe? A Isabela, o Samuel, o Israel, meu futuro genro, se for da vontade de Deus. Vai ser, sabe? Se cumpriu na minha vida aquela palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está se cumprindo. Tá bom? Um abraço para o senhor. E eu gostaria que o senhor desse a sua bênção sacerdotal, por gentileza. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor volte para ti o seu olhar misericordioso e te dê sua paz. Amém. O Senhor traga paz, alegria no seu coração. Amém. O Senhor te abençoe e abençoe toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, todo mundo. Muito obrigado. Foi muito bom. Obrigada, Com Deus. Pessoal, que não tem como continuar, por causa que acabou Oi, gente, faltam 3 minutinhos aqui. Dá licença. Gente, faltam 3 minutinhos para poder acabar nossa live. E eu queria agradecer cada um de vocês, tá bom? Que assistiram aqui conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigada, pessoal aí de São Paulo, familiar, pessoal de São Paulo. O Juninho, o Tilau, o Suélia vieram entrando aí. E hoje também é aniversário da Aninha, filha do Fabinho e da Lili. Que Deus possa abençoar muito você, viu, Aninha? Parabéns. Gente, muito obrigada a cada um de vocês que assistiram, tá bom? Foi muito bom. E aí, partir para outra live semana que vem, né? 4 horas da tarde também, tá bom? E vai ser muito boa. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado a todos. Esperamos vocês lá. Até a próxima, se Deus quiser. A gente tem 2 pedidos para participar. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Tchau. Valeu.